Olá, meus amores! Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês com um tema que é bastante perguntado, né? As mulheres acabam tendo essa curiosidade, principalmente lá no Instagram. E se você não segue a gente ainda no Instagram, procure lá a página @mãesoueu e vai ser um prazer ter cada um de vocês lá. Bom, eu vou falar sobre anticoncepcional, sobre por que eu parei, quando foi isso e a minha experiência. Lembrando, eu não sou médica, então eu não estou orientando ninguém a parar, usar, só estou relatando a minha experiência com o uso da pílula. Bom, eu comecei a usar a pílula, eu tinha mais ou menos 16 anos, e o uso foi indicado por uma médica, numa consulta, onde eu comecei a trabalhar fora de casa e eu sempre tive, assim, um ciclo bastante doloroso e fluxo bastante intenso, e eu comecei a perder dias de trabalho. Toda vez que vinha o período menstrual, eu acabava que tinha que ficar em casa os 2 dias, e não dá para você trabalhar e faltar todos os meses 2 dias, né? Então eu fui procurar e ela, assim, sem pestanejar, sem fazer nenhum tipo de exame, ela já me prescreveu a pílula, dizendo que seria interessante para eu regular o ciclo. Eu não tinha vida sexual, né? Eu não namorava, era virgem. E eu comecei já a tomar a pílula aí, a partir daí. E foi, isso se arrastou, né? Os anos passaram, eu me casei a primeira vez e continuei usando e tal. E sempre ficava que eu via que o corpo não estava respondendo bem a algumas coisas, ganhei muito peso, né? Ficava constantemente inchada, tive um problema sério na mama por causa do uso anticoncepcional. O mastologista que eu me consultei, ele falou que era isso. Eu desenvolvi um problema chamado gigantomastia, que tipo, a mama cresceu desordenadamente e depois eu tirei, tá, gente? Ainda tá grande ainda, mas eu tirei 1 quilo de cada lado e tive alguns nódulos que foram retirados durante a cirurgia, mas que eram benignos, né? E ele me falou que por causa do uso da pílula. E aí eu fiquei meio assim de continuar usando, mas ainda usei durante um tempo. E depois a minha experiência foi que eu treinava muito e não via resultado nenhum no corpo, de definição muscular, de nada. E aí eu vi que né, naquela época começou a rolar uma modinha das mulheres pararem de tomar anticoncepcional, principalmente as mulheres que treinavam. E eu estava solteira, eu já estava divorciada. E sem ninguém, eu falei, não, a hora vai ser agora. Eu vou parar de tomar o anticoncepcional e vou ver o que acontece. E foi uma das melhores coisas que eu fiz assim para minha vida. Por quê? A gente acaba não conhecendo o próprio corpo, eu realmente não conhecia meu próprio corpo, eu não sabia as fases do meu ciclo, porque eu não aprendi, gente. Eu era uma menina, comecei a tomar um remédio que bagunça o corpo da gente inteiro, então eu não entendia como que eu funcionava sem a pílula. Eu fui conhecer isso já com quase 30 anos de idade. E assim, foi uma coisa muito boa que eu fiz. Os únicos pontos negativos que eu observei logo de início foi TPM, uma coisa que eu não tinha, esse nervosismo, essa coisa de. Uma mosca que me atrapalhou. Essa coisa de ficar nervosa, não tinha isso, não sabia o que era isso. E, obviamente, o fluxo voltou a aumentar, né? Não teve jeito. Mas, em contrapartida, inchaço desapareceu. Consegui ter muitos bons resultados na musculação. É claro que esses resultados eles não estão aqui nesse momento, porque, enfim, mas eu juro que eu estou voltando a treinar. Daqui a pouco vamos ver esses resultados aí de novo. E uma coisa que também eu fui muito alertada é com relação à trombose. E, gente, a minha família tem uma predisposição a isso, né? Então, tecnicamente, eu não devia estar tomando, não assim, sem nenhum tipo de orientação médica, sem nenhum tipo de exame. Eu não fiz nenhum tipo de exame, né? Então, não era uma coisa que era para ser prescrita dessa forma. Então, eu já fiquei com um pouco mais de medo ainda. Bom, os pontos negativos, exatamente esses, né, de ter muita cólica, de voltar a ter um fluxo mais intenso, a TPM vir super acentuada, mas em contrapartida, depois que a Helena nasceu, aí eu tenho que contar também isso, né? Eu estava separada, tá, mas aí depois eu conheci, né, o meu atual digníssimo, e aí começamos a namorar e cogitei a possibilidade de voltar a tomar o anticoncepcional. Mas eu comecei a usar a tabelinha e deu super certo. Deu super certo até o momento que eu fiz errado, né? Eu sabia que não era um dia que era propício a ter relação, nós tivemos relação. Posterguei muito a tomada da pílula no dia seguinte e acabou que não fez efeito. Estamos aí, Helena, há 3 anos.
E é uma coisa que é muito importante também, eu gosto muito de ressaltar. Gente, quando você para o método contraceptivo, você, obviamente, tem que usar preservativo nas suas relações. Em especial se você não está em um relacionamento com uma única pessoa, né? Se você está curtindo a vida e está ficando aí ocasionalmente com algumas pessoas. Por quê? A gente está falando também do risco de doenças, não só de gravidez. E também corre o risco de você engravidar e depois você não saber em que relação, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Se você é aquela pessoa que gosta de sair, beber todos e não sabe o que aconteceu, eu não recomendo muito. O que vai acontecer? Você vai acabar tomando excessivamente pílula do dia seguinte e isso também não é legal. Isso não é legal em forma nenhuma. E também, eu sempre falo, filho a gente cria. Agora, algumas doenças, elas podem acabar com a sua vida. Então, a gente tem que ter responsabilidade mesmo. Mas eu sei que tem pessoas que curtem a vida doidado e não se incomodam muito com isso. Então, é importante você talvez manter o uso da pílula para você evitar problemas por você estar tomando excessivamente a pílula no dia seguinte, que também não é uma coisa para ser usada constantemente, ela vai perdendo efeito conforme você vai utilizando muito. Então, mas eu estava naquela vibe de não estava me relacionando com ninguém, e depois eu comecei a me relacionar com uma única pessoa. E aí a tabelinha deu super certo. Porque meu ciclo sempre foi bem reguladinho, então sempre 28 dias, sempre consegui fazer certinho. Mas também a tabelinha não é recomendada para todo mundo, né? Principalmente para quem não tem um ciclo muito regular. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como você construir a tabelinha, tá? Tem sobre como você fazer a contagem lá. Eu vou deixar na descrição aqui para você, se você tiver curiosidade de ir lá buscar. E uma coisa também, gente, aí depois que a Helena nasceu, eu fiquei com bastante medo. Eu também contei como é que foi, foi uma coisa meio traumática assim, mas uma hora eu faço um vídeo falando só sobre isso. E eu comecei novamente a tomar a pílula, porque fui orientada, o médico falou que era melhor, porque nesse momento o meu ciclo estava muito desregulado e poderia ser que a tabelinha falhasse. Aí eu fui lá e tomei. É uma coisa que eu fiz na minha vida. Uma alteração de humor. E olha que ele falou que era uma pílula super moderna, carérrima que eu comprei. Eu não lembro. Iumi é esse, um negócio assim. E, gente, eu passei tanto mal com aquele remédio, tanto mal. Libido, nunca tive. Nunca sei como é que foi. Eu sentia aversão, sabe, a sexo. Eu não conseguia. E, sabe, você saber que você gosta da pessoa, que você deseja a pessoa, tal, que é um homão ali na sua casa, mas não vai. É a mesma coisa você tomar aqueles remédios que inibem o apetite. Você tá vendo ali a comida gostosa, você sabe que é uma comida deliciosa, mas na hora que você vai comer, não desce. Era tipo isso, o corpo não respondia. A minha mente queria, mas o corpo não respondia. Eu falei, gente, só pode ser isso. E foi dito e feito. Larguei a pílula, voltou. Não voltou tanto quanto o pai queria, não. Eu sei que o pai queria que voltasse mais, senão não vai pro garoto, mas não foi, né? Mas pelo menos voltou um pouco, que pelo menos a coisa tá fluindo. Então, essa foi a minha experiência, assim. Não pretendo voltar a tomar. Na minha realidade, eu acho que fez muito mais mal do que bem. Entendo que a pílula, né, trouxe uma certa liberdade para as mulheres, né, que no passado tinha-se filhos assim a rodo, não sabia se evitar uma gravidez, mas hoje eu acho que existem muitos métodos que são pouco explorados e que podem ser menos maléficos do que a pílula. E, gente, eu sempre uma coisa que eu sempre falo sobre pílula anticoncepcional, se ela fosse boa, ela seria criada para homens, porque tudo aquilo que é bom demais é para o homem primeiro que vai, não é para a mulher. Quando o homem criou a pílula, ele criou mais pensando nele não ter tanto filho do que a mulher não engravidar tanto. Você acha que algum homem queria mesmo que a gente tivesse liberdade sexual? Ainda mais na época que essa pílula foi criada. Então, assim, vamos pensar mais em saúde. Não acho que seja vilã, tem gente que se dá super bem, mas eu acho que exames precisam ser feitos, tem que ser feito um acompanhamento, não é para ser vendido assim igual pão na padaria, não. Então eu acho que a coisa tá muito assim, tá muito como se fosse para todo mundo, como se todo mundo pudesse tomar o mesmo tipo. Então eu acho muito interessante a gente rever isso, você que toma, você fazer exames, você procurar, né? Você que está querendo tomar um anticoncepcional, você realmente saber qual que é melhor indicado para você e explorar outros métodos, gente. Não existe só pílula, tá? A gente pode ser livre também sem
precisar fazer uso da pílula. Se você ficou com alguma dúvida ainda, quer trocar alguma ideia ainda sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo e vai ser um prazer interagir com vocês. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.